Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto bem interessante, onde ele trata da seguinte pergunta: o que são números racionais? Gente, o que é um número racional? Racional vem de razão e razão significa fração. Automaticamente então, pensemos o seguinte, tá? Que todo número racional é aquele que pode ser escrito em forma de fração. Professor, então por que um número racional não pode ser chamado de fracionário se ele tem que ser escrito em forma de fração? Justamente por esse motivo, porque geralmente números fracionários a gente trabalha em relação ao conjunto dos números naturais, tá? Aqui a gente está trabalhando com o conjunto dos números inteiros também, ou seja, o número racional ele pode ser positivo ou negativo. Já o número fracionário, a gente trabalha somente com ele positivo. Legal? Então vejamos aqui a seguinte definição. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de uma fração. E aí nós temos três exemplos bem interessantes. A própria fração, onde eu te coloquei aqui como exemplo 1/4 ou 1/4. Em forma decimal, onde nós temos 0,5, onde esse número equivale a 5/10, o que, simplificado, ele chega a 1/2. E também a forma percentual, a forma de porcentagem, onde a porcentagem ela sempre tem esse símbolozinho do traço em diagonal seguido das duas bolinhas, tá? Isso aqui significa o quê? A leitura dele é igual a 10%. Opa, 10%. O que é esse porcento? Esse porcento tem ideia de uma fração. Se é 10%, é 10 dividido por 100. Então, 10% equivale a 10 dividido por 100, onde, simplificando essa fração por 10, a gente chega em 1/10. Então, você consegue reparar que os números racionais são todos e quaisquer números, onde eles podem ser escritos em forma de fração. E aí tu pode pensar o seguinte: espera aí então, professor, eu posso dizer então que o número 4 é um número racional? Sim. Mas ele não está em forma de fração? Sim. Ele não está em forma de fração aqui dessa maneira, mas nós podemos escrever esse 4 em forma de fração. Por exemplo, eu posso dizer que o 4 é uma divisão de 8 por 2. Até porque 8 dividido por 2 é igual a 4, tá? Então, todo número natural, todo número inteiro, também é um tipo de número racional. Pensemos aqui no seguinte também. Vamos supor que eu tenha o número -5. -5, ele é racional também? Com toda certeza. Justamente por quê? Porque o -5, ele pode ser escrito como a divisão de 10 por 2 na forma negativa, tá? Então, o número racional, ele sempre terá essa sua composição, ok? É um número que ele pode ser escrito em forma de fração e, além disso, ele pode ser positivo ou negativo, tá? O zero também é um tipo de número racional, perfeito? Por quê? Porque o zero, ele é resultado de qualquer divisão onde esse próprio zero seja o numerador. Então, por exemplo, se eu dividir 0 por 5, dá como resultado 0. Se eu dividir 0 por 8, o nosso resultado também é 0. Tá legal? Agora, outro detalhe importante é o seguinte: se você tem a tua reta numérica, tá? Eu posso escrever bem aqui embaixo. Eu tenho a reta numérica e nessa reta numérica eu tenho o 1 e o 2, por exemplo, perfeito? Esse número 1, esse número 2 são números inteiros. Beleza. Entre números inteiros existe uma quantidade infinita de números racionais. Isso quer dizer que entre o número 1 e o número 2 existem infinitas frações
que podem representar quantidades ou podem representar valores onde o seu resultado esteja entre 1 e 2. Legal, pessoal? Agora, outra coisa importante é o seguinte: se números racionais vêm de razão e razão é uma fração, automaticamente também os mesmos elementos de uma fração cabem também nos números racionais. Portanto, se eu tenho aqui 5 sobre 10, 1 sobre 4, 1 sobre 2, não interessa o valor numérico que eu tenha, tá? O valor de cima ainda será numerador, o valor de baixo ainda será denominador. Seja essa fração positiva ou seja essa fração negativa. E aí, gente, também o que é legal você reparar? Que assim como nos números fracionários, os números racionais, a gente também trabalha uma parte do todo. Então, imaginemos que, se eu tenho aqui 1 sobre 4, eu posso pegar qualquer elemento, dividi-lo em 4 partes. E dessas 4 partes, eu estou pegando uma. Por exemplo, uma barra de chocolate, né? Onde você compra uma barra de chocolate na mercearia e geralmente você verifica que ela é repartida em várias partes. Então, imaginemos que essa barra de chocolate ela é repartida em 4 partes e você está comendo uma parte dela. Essa parte que você comeu, ela representa 1 sobre 4, tá bom? Outra coisa importante é, por que é legal você fazer essa comparação ou até mesmo fazer essa analogia de números racionais com a porcentagem? Porque a porcentagem representa o porcento. Representa o quê? Se eu tenho aqui 10%, é a 10ª parte do todo. Então, sei lá, eu tenho um valor equivalente a 20. Quem é 10% de 20? É só você pegar essa quantidade e dividir por 10. Logo, então, como 20 dividido por 10 é igual a 2, 10% de 20 é igual a 2. Então, verifiquem que esses números racionais, eles têm uma importância muito grande, pois você consegue trabalhar com eles em várias formas diferentes, em várias situações diferentes envolvendo matemática. Legal? Então, nessa nossa aula de hoje, nós verificamos aqui o que são números racionais, a sua definição, o porquê de se chamar racional e também como ele pode ser escrito ou determinado de várias formas diferentes. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.